Senhor, nosso Deus e nosso Pai, paz do Senhor, igreja. Eu quero dizer que é um momento de muita alegria nós estamos mais uma vez na casa do Pai, podendo falar do amor de Deus, entregar algo do Senhor para a igreja. E hoje eu quero falar sobre uma equação que nós devemos aprender a resolver, que é a equação do casamento. Eu quero que os irmãos abram comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna, não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus, até aqui. Glórias a Deus, né, irmãos? É maravilhoso quando nós lemos a palavra do Senhor e cada versículo vai trazendo uma verdade absoluta, né? E nessa passagem aqui nós vemos que foi escrito sobre o amor, que o amor ele supera todas as coisas. Quando nós falamos em casamento, irmãos, casamento é uma instituição divina, é um projeto de Deus. Quando Deus fala dos quatro ventos, quando Deus fala dos quatro pontos cardeais, quando Ele fala dos quatro grandes impérios que houveram na Terra, Ele fala sobre governos humanos. E no casamento nós podemos dizer que nós passamos por quatro estações. Nós passamos por momentos de verão, por momentos de primavera, por momentos de outono, por momentos de inverno, e a nossa relação ela está ligada sempre às condições em que nós vivemos, o meio em que nós vivemos, as pessoas que nós nos relacionamos e a forma como nós encaramos tudo isso. Eu quero trazer para você hoje uma mensagem a qual eu intitulei de A Equação do Casamento. A equação do casamento é 1 mais 1 igual a 1. E é uma verdade absoluta de Deus. Quando Deus Ele nos manda para o nosso chamado, ou seja, quando Ele tem um propósito, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E quando Ele nos chama para esse propósito de união, e principalmente na vida do cristão, ele passa por um processo de subtração. A primeira equação que existe na vida do crente, na vida do cristão, é uma equação de subtração. Porque a palavra do Senhor diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e une-se-á a sua esposa, a uma mulher. Amém? Então, deixará. Por que ele precisa deixar? Porque
o casal, irmão, quando ele casa, ele precisa cortar o cordão umbilical. Ele precisa ser independente emocionalmente, fisicamente, materialmente. Ele precisa ser independente agora nos planos. Ele precisa ser independente. Ele não pode mais viver sobre a tutela do pai e da mãe. Ele não pode mais viver, né? Existem alguns casos que até as pessoas convivem, mas é necessário deixar pai e mãe. É necessário deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa. Isso está na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24, logo no início da Bíblia: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á. Glória a Deus. E sem antes deixar pai e mãe, se você fizer uma união sem deixar o seu pai e sua mãe, ou seja, se você... O casamento ele precisa ter legalidade antes de uma união. Então precisa ser legal perante os homens, legal perante seu pai e sua mãe, antes da união física. Não é isso? Isso que nós aprendemos. Os filhos precisam cortar esse cordão, a fim de que cessem a dependência emocional, financeira e afetuosa. A palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, a segunda equação: serão os dois uma só carne. Unir-se-ão, um mais um, e serão um. Primeira equação: subtrai-se a família do pai e da mãe, sai da parentela e vai unir-se à mulher. Subtração. A segunda equação: adição. 1 mais 1 igual a 1. Serão uma só carne. E essa segunda equação é uma adição. Ela é considerada uma união indivisível e indissolúvel. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem uniu, que Deus uniu, o homem não separa. Ela é indissolúvel e indivisível. Essa união, ela é uma união dos alvos, dos projetos, dos sonhos, dos propósitos, enfim, e uma união também física, uma só carne. E o casamento deve ser uma adição constante. Nós devemos adicionar todos os dias no nosso casamento, nosso relacionamento, adicionar amor, adicionar compreensão, adicionar carinho, adicionar respeito, afeto, todas as coisas que nós sabemos que nós precisamos para conviver bem, para ter um bom relacionamento, para ter uma boa resposta do nosso relacionamento, da nossa união, né? Dessa subtração que nós saímos da família e dessa adição que nós fizemos agora, que seria uma aposta, mas é um propósito de Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado e orar bastante a Deus para saber exatamente com quem você anda, com quem você está andando, se é a pessoa certa, se é propósito de Deus, se foi mandado por Deus, porque às vezes nós nos enganamos, nós nos deixamos levar pela capa, pelo estereótipo, pela postura, por outras coisas, por conhecimento, até por posição, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, então peça para que Ele te revele, amém? Glória a Deus. E quanto mais você adiciona no casamento, mais você recebe também. E aí nós entramos numa outra fase dessa equação, que é a fase da multiplicação. Nós vamos multiplicar em filhos, nós vamos multiplicar afeto, nós vamos multiplicar
eu dou amor, recebo mais amor, e aí eu estou multiplicando esse dom e multiplicando outros dons de acordo com a vontade de Deus. E para você ver como é interessante, na criação, Deus fez o homem e ali ele achou que o homem estava só. Deus se compadeceu e de um ele fez dois. E agora no casamento, ele pega dois e forma um. Segredos e mistérios de Deus. De um ele faz dois, homem e mulher, e agora homem e mulher dois ele faz um. A equação do casamento agora na multiplicação é assim: ele une dois em um para que se multipliquem, para que vão e deem frutos, para que juntos se estabeleça a vontade de Deus sobre a vida daquele casal, a vida e o ministério dessa família que se forma. E agora eles vão começar a caminhar juntos. E quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele tem grandes coisas para fazer através do propósito, da união em propósito do Senhor, aí o nosso casamento será um casamento abençoado. Glória a Deus. Então, esse casamento que passa pelo processo da subtração, pelo processo da adição, se torna um casamento completo em si mesmo. Por isso Deus ele dá a graça de multiplicar. Ele expande a família, ele alarga as estacas e nós começamos a receber os nossos filhos, né? E os filhos, eles são herança do Senhor, heranças benditas, como flechas na mão do valente, a ponto dos pais lançá-los muito além, na perpetuação da semente, do seu nome e dos seus sonhos. Nós somos assim, irmãos. Nossos filhos são sementes, nossos filhos são sonhos, e nossos filhos são herança e a continuação e perpetuação do nosso nome, do nosso legado, daquilo que nós ensinamos para ele. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque até quando velho não se desviará dele. Essa é a palavra do Senhor. E aí, meus amados, quando nós entendemos o segredo da multiplicação, nós passamos para a quarta etapa da equação, que é a etapa da divisão. Pois no casamento nós não acumulamos, mas repartimos. Dividimos o que temos com alegria. Nós, por isso, concluímos que no casamento devemos investir mais do que cobrar. Nós devemos investir mais na esposa, nós devemos investir mais no tempo, nós devemos investir mais na qualidade do relacionamento, devemos investir mais no ouvido, devemos investir mais em muitas coisas, irmãos. Dar mais do que receber, repartir mais do que reter. E como Paulo definiu aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele define que o amor ele é paciente, benigno, não procura seus próprios interesses, não se ufana, glória a Deus, né, irmãos? Nem se ensoberbece. Quem ama reparte, quem ama divide o que tem. Na matemática, quando dividimos o que temos, ficamos com um saldo menor. Mas no casamento, nessa equação de divisão, quando nós repartimos, o nosso saldo é maior e cada vez maior. Quanto mais você reparte no casamento, maior é o teu saldo, maior é o teu crédito. Glórias a Deus. Quanto mais investimos nos outros, mais recebemos. Quanto mais você investe na tua esposa, quanto mais você investe no teu filho, quanto mais você investe no teu casamento, mais você recebe. É mais, é muito mais do que nós podemos perceber, meus amados. E quem já recebeu sabe do que eu estou falando. Na matemática do casamento é preciso deixar para se unir, é preciso unir para multiplicar, é preciso dividir para continuar crescendo. Está entendendo a equação, irmãos? Está entendendo? É preciso subtrair para unir, é preciso unir para multiplicar, e é preciso multiplicar
para poder dividir. Oh, glória a Deus, aleluias! E é necessário dividir para continuar crescendo. Quanto mais você divide, mais crescimento. Quanto mais você divide, mais recebimento. Quanto mais você divide, mais crédito. O casamento foi instituído por Deus para resolver problemas, não para criar problemas. Meu amado, ouça isso. O casamento foi feito para resolver problemas. Problemas do homem, problemas da mulher, problemas de solidão, problemas de relacionamento, mas não para criar problemas. Glória a Deus. A felicidade precisa ser construída com inteligência e com muito esforço. Esse esforço de dividir, esse esforço de multiplicar, é algo que são como tijolos numa construção, colocados um em cima do outro, um após o outro, dia a dia e constantemente, assim como se rega uma planta. O casamento é como uma conta bancária. Nós precisamos ter mais depósitos do que retiradas. Você entende isso? Você entende que você tem que depositar mais do que retirar? Você tem que depositar mais confiança na tua esposa do que em você? Você tem que depositar mais crédito nos teus filhos do que você tem acreditado? Você tem que ensinar mais do que você tem ensinado? Você tem que depositar, você tem que dar, você tem que dar. Precisamos fazer altos investimentos, altos, principalmente na oração, principalmente no ensino e principalmente na busca constante de uma família firmada na rocha. Se quisermos que esse investimento tenha retorno, nós precisamos sempre manter um saldo positivo, se não quisermos viver no vermelho. Então, o saldo positivo, o crédito, a balança positiva depende do meu investimento, do meu esforço, do meu depositar, do meu me doar. Isso eu estou falando para homem, para mulher, independente de sexo. Você precisa elogiar mais e criticar menos. Você precisa dar mais e cobrar menos. Precisa compreender mais e exigir menos. O nosso papel no casamento não é buscar a nossa própria felicidade, mas fazer o nosso cônjuge feliz. Nós não devemos buscar a nossa própria felicidade, mas sim a felicidade do outro. Porque se você fizer isso, você vai conseguir a sua própria. Porque quando você dá, você recebe. Quando você entrega, você tem o retorno. É a lei da semeadura. E para nós entendermos isso, os casais, os parceiros, eles não são rivais. Eles são agora uma só carne. Nós não estamos disputando nem espaço, nem sabedoria, não estamos disputando poder, não estamos disputando. É tudo repartido. Na parceria existe, quando nós fazemos um contrato de parceria, existe as cotas, e aquelas cotas são distribuídas de acordo com a quantidade que cada um lança, cada um deposita. E também nós não podemos explorar fraquezas ou falhas, mas ajudar nas fraquezas e nas falhas. Eu quero me ater um pouco nesse ponto, porque nós vemos hoje muitos casais se desfazendo, porque eu acho que ele falha, eu acho que ele mente, eu acho que ele isso, eu acho que ele aquilo, eu acho que ela também não serve para mim, e sempre nós colocamos falha, achamos uma desculpa, irmão. Eu quero te dizer, pare de explorar fraquezas, pare de apontar falhas, comece a ver coisas boas, comece a ver qualidades, comece a ver o que ele tem de bom e comece a acrescentar e ajude nas falhas e nas fraquezas, porque aí você vai fazer o teu casamento ser um casamento feliz. Nós precisamos cultivar amizade,
diálogo. O casamento é uma amizade constante, meu amado. O casamento é um diálogo constante. E diálogo significa duas pessoas falando, não uma falando e outra ouvindo. Não é um monólogo, é um diálogo. E diálogo é quando existe entendimento. Agora, quando não existe entendimento, nós temos que colocar o nosso joelho no chão para pedir esse entendimento do alto, do Senhor. E no relacionamento, colhemos o que plantamos. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia amizade, colhe amizade. Porém, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia incompreensão, colhe solidão. Essa situação pode e precisa ser revertida. E se nós ouvirmos a voz de Deus e atentarmos para a sua palavra, poderemos comer o melhor dessa terra. Essa pregação é uma pregação um pouco diferente, mas eu quero voltar a dizer que se nós quisermos comer o melhor dessa terra, temos o melhor casamento, temos o melhor entendimento, temos um maior propósito divino, crescermos em degraus espirituais no nosso casamento, multiplicar a nossa família, multiplicar os bens, multiplicar a sabedoria, multiplicar os dons, os talentos. Se nós quisermos isso, nós temos que atentar para a palavra de Deus. Se você não crê no profeta, se você não crê no homem, se você não crê naquilo que estão falando, creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela vai te trazer cura. A palavra de Deus vai te trazer saídas. A palavra de Deus vai te trazer segurança. A palavra de Deus vai te dar confiança. A palavra de Deus vai trazer para você palavras afetuosas, palavras de amor, palavras de carinho, palavras certas, que vão regar o seu casamento e vai tornar ali o teu lar um jardim regado, um jardim plantado, mas um jardim plantado por Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu quero que você tenha recebido na sua casa, principalmente você que está para casar, você que já é casado, você que está passando por um problema no teu casamento. Eu quero que você fique de pé agora no teu lugar, ponha a mão no teu coração, que você feche os seus olhos e peça ao Senhor que Ele venha entrar com essa equação do casamento, que é subtrair para unir, unir para multiplicar, multiplicar para poder dividir e dividir para poder crescer. Essa é a equação do casamento que eu quero entregar para você e que você tenha recebido na tua casa. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado, Jesus, por essa santa palavra. Obrigado, Jesus, pela esposa que o Senhor me entregou, pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, pela família que eu tenho, pelos filhos, pela multiplicação, pelos netos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem entregue na minha mão. Eu quero receber de Ti, Senhor, cada vez mais do alto a sabedoria, o amor, multiplicar, Papai, essa semente em mim primeiro, para poder regar, para poder doar, para poder me entregar, para poder fazer melhor daquilo que eu tenho feito, para ser melhor hoje do que eu fui ontem, para ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. E é assim que nós vamos, Papai, crescer em unidade, crescer, Papai, nessa carne única que é o casamento. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que Tu tens feito na minha vida, na minha família, na minha casa, e principalmente no meu casamento. Eu peço a bênção do Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esses que estão ouvindo, esses que estão agora, Papai, começando um namoro, que eles não possam ser enganados por inimigo, Pai, que eles não possam ser, Papai, lançados, Papai, num jugo desigual, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, que o Senhor venha livrar de toda pedra de tropeço, que o Senhor venha livrar, Pai, de todas as amarras, de todas as ciladas do maligno, Pai. Em
Em nome de Jesus, papai, que eles possam crescer, pai, na fé, que eles possam crescer no entendimento, que eles possam crescer, papai, e entender, papai, que eles precisam primeiro, Senhor, estar diante da lei, estar diante, papai, dos teus preceitos, pai. Eles precisam, papai, subtrair, sair da parentela, deixar pai e mãe, para poder, papai, se unir. Oh, papai, nessa subtração aí nós encontramos, pai, uma adição, uma união, a união da carne, porque o Senhor, da criação, o Senhor fez dois, de um o Senhor fez dois, e agora, papai, no casamento de dois, o Senhor faz um. Segredos teus, papai, e esses dois eles se unem, pai, para poder multiplicar, para poder, papai, frutificar, para poder crescer, Senhor, em nome de Jesus. E esse crescimento, essa multiplicação, Senhor, que seja para dividir, que seja para repartir, não seja para reter, não seja para conter, nem para transbordar, mas sim para ser um divisor de águas, principalmente naquelas vidas que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, e nós sabemos, quando nós dividimos, nós vamos crescer, nós vamos, papai, ter para repartir, e é isso que o Senhor tem para nós. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Promessa sua, promessa de Deus. Receba aí na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que creem, digam amém. Oh, glória a Deus, aleluias.